Opa, bom, há um tempo atrás eu trouxe um canal chamado Net, onde ele fez uma música do Pen 228 ou The Blood One, aquela criatura feita de carne, eu acho. Aí me recomendaram assistir um vídeo sobre conta a história. Então eu procurei aqui e achei do El Whip chamado The Blood One, o fenômeno do falso deus, já que na música ele era uma falsa divindade. Então vamos entender a história. Vamos lá, 3, 2, play. The Boiled One. Meus amigos, fazia tempo que a gente não viu um Analog Horror aqui. E não é pra menos. Ah, um Analog Horror, isso aí, ó. O Mandela Catalog fez com os Analog Horrors, tudo virou mais do mesmo. Inclusive, quanto menos a gente falar de Mandela Catalog, melhor. O último Analog Horror das caras aqui no canal foi The Man in the Suit. E, meu Deus, eu não fazia a menor ideia que vocês queriam tanto esse assunto no canal. Muito obrigado. Ah, tem que ver o do The Man in the Nos últimos vídeos Suit eu tenho escolhido também. a dedo os assuntos que vão aparecer aqui. Ainda mais quando o assunto é um Analog Horror. Então, o que tem de especial em The Boiled One pra me trazer pro canal? Bom, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. The Blood Opa, One. o canal de uma forma mais direta, dá uma É olhada Boiled na ou descrição Blood? da loja. O Acho link que é tá sempre Boiled. aí na descrição. The Boiled One. Não me levem a mal, meus amigos, mas pra uma história de Analog Horror pegar o IP aqui, ela tem que ser pesada e única. Pra mim, o criador que vai escrever um Analog Horror precisa ter caneta e bolas pro trabalho. The Boiled One entende muito bem isso. Que série pesada. A gente tá falando de algo herege e que te observa. E tudo isso começa com um vídeo disponibilizado pela Efrata. Efrata se trata de um distrito da Pensilvânia. Agora, o que isso tem a ver com a série, a gente já vai descobrir. O vídeo começa com um daqueles rolês padrões dos Analog Horrors sobre segurança. Só que em vez de mandar trancar a casa e ter uma arma, ele nos manda ter tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e uma bíblia cristã aberta no Salmo 91:10. Pior que pedi isso na música mesmo. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Conheço Esses isso aí. objetos que é necessário ter para segurança são um tanto quanto incomuns, mas o vídeo vai explicar o porquê deles agora. Se a tua TV começar a emitir falas em uma linguagem que tu entenda, apesar de não ser o teu idioma, coloca os teus tampões nos ouvidos e pega o teu lápis e a folha de papel. Na tua folha, tu precisa escrever a seguinte frase: eu posso ver esse papel. Eu posso ver minha mão. Eu não consigo ouvir o grito dos milhares. Eu sou um ser humano em movimento e que respira no planeta Terra. É interessante notar que na hora que essa frase aparece, uma outra escrita em vermelho aparece por cima muito rápido. Abre aspas, não consigo ver esse papel. Não tenho mão. Posso ouvir as risadas dos milhares. Posso ouvir a festa. Não consigo me mover e nem quero. Por enquanto, isso ainda não faz muito sentido, mas vamos continuar. É, pior que o The Boiled não tem mão, só aquela garra bizarra. 91:10 em voz alta. Mas se por um acaso coisas impuras e profanas continuarem na tua cabeça, começa a rezar. É tudo que tu pode fazer. Depois que tudo isso passar, tu Reza precisa 3 tirar Ave os Maria. tampões dos ouvidos e ligar pras autoridades pra contar tudo isso que aconteceu. Com isso, as autoridades vão te dar o amnéstica, que é basicamente um remédio feito pra te dar uma amnésia controlada. Eles vão te fazer esquecer tudo o que aconteceu. Mas afinal, o que aconteceu? O que aconteceu foi o Eita. Ou corte seco. Agosto de 13 de agosto de No fim dos 2003. anos 80, um programa de TV iria estrear na rede de TV local da Pensilvânia, e esse programa seria direcionado a falar sobre plantas e natureza, sobre a vegetação em geral. Pelo que eu entendi, esse programa iria convidar em todo o episódio um famoso para participar, e essa estrela e o narrador Raul do Júlio programa iriam Cossielo. conversar sobre a beleza da natureza e seus perigos, e principalmente como se proteger deles. Esse programa era direcionado ao público infantil, e bom, em 2001 o programa teve que ser cancelado e tirado do ar. Isso porque o narrador anfitrião do programa faleceu, e a partir da sua morte algo muito estranho aconteceu. Em 13 de setembro de 2003, o 13º episódio da série começou a ser transmitido misteriosamente. Ninguém do canal local entendia o porquê que aquilo estava sendo transmitido, afinal o programa tinha sido cancelado. De início, todo mundo achou que aquilo lá era um ataque hacker, até porque esse tipo de coisa já aconteceu nos Estados Unidos. Porém, esse caso era diferente. Durante essa retransmissão misteriosa, uma outra coisa invadiu o programa. Uma estranha face vermelha e derretida, falando um idioma irreconhecível, entrou ao Oh, The vivo no Boiled programa. One. Estranhamente, aquela criatura não falava inglês, mas todo mundo que assistiu aquela transmissão na época afirma ter entendido cada palavra dita por ele. Antes de nos mostrar a gravação, o vídeo nos conta que a gravação foi encurtada e que é recomendado assistir esse vídeo com óculos de luz azul e com seus tampões nos ouvidos. Talvez a imagem que tu vai ver e o que tu vai ouvir nunca mais saia da tua cabeça. Ah, tá. Caraca, pior que é bizarro mesmo, essa porra. Caraca, que bizarro essa porra. É como se o vídeo tivesse ao contrário, velho.
Caraca, eu tô todo arrepiado, vai se fuder, mano. As autoridades deram um nome para essa criatura, FEN 228. Ah, é O nome dessa FEN, eu pensei que era transmissão em PEN. si ficou conhecido como Transmissão 813. Essa transmissão foi vista por aproximadamente 520 residentes do sul da Pensilvânia. E bom, as Caralho. pessoas que tiveram o azar de ver essa transmissão ficaram totalmente perturbadas. Além de ficarem paranoicas com a imagem que invadiu as suas televisões, algumas tiveram alguns efeitos colaterais totalmente realistas. Uma pessoa que não quis se identificar diz ter ficado com a imagem daquela criatura na sua cabeça de forma involuntária. E nas próprias palavras dela, eu sinto aquela criatura se alimentando da minha coluna. Uma outra pessoa diz ouvir trombetas nos seus ouvidos toda vez que ela vai dormir. E isso é muito suspeito. Quando a gente escuta esse áudio, fica bem claro que a criatura tá falando ao contrário. O áudio dela tá invertido. E a gente Ah, eu já sabia, fala sobre velho. a tradução desse áudio. Parece que tava ao Toda essa contrário, questão foi o da que eu criatura disse. invadir uma transmissão de TV me lembrou um outro vídeo que tem nesse mesmo canal, Starving.help. Nesse vídeo nós vimos uma criatura faminta tentando sair de dentro da TV. E esse primeiro vídeo é literalmente só isso, a criatura batendo na tela da TV por 26 segundos. No segundo vídeo sobre essa entidade, aparentemente ela consegue fugir da TV, e ela tá perseguindo quem tava gravando ela. Provavelmente vai se alimentar, até porque ela tava faminta. Starving literalmente significa morrendo de fome. Eu não sei dizer se essas duas séries têm alguma ligação, mas tudo indica que sim. Mas antes da gente bater o martelo, vamos continuar com a história principal. 14 de agosto de 2003, o grande apagão do Nordeste. E não, eu não tô falando do que aconteceu no Brasil. Esse apagão realmente aconteceu em 2003, mais especificamente na região nordeste dos Estados Unidos. E os motivos variam, desde erros humanos ao próprio clima. O ponto é, isso realmente aconteceu, mas a gente não tem um motivo exato do porquê aconteceu até hoje. Mas The Boiler One tá aqui justamente para explicar o porquê isso aconteceu. Esse apagão, que afetou milhares de locais, franquias, trabalhos e até mesmo vidas, foi premeditado. Por quem? O governo dos Estados Unidos. Depois que a primeira transmissão dessa criatura aconteceu, Foi o tio os Sam. estragos se refletiram na sociedade. As pessoas ficaram doentes, não iam trabalhar e algumas até tiraram a própria vida depois de verem a imagem. Caralho! dessa criatura. Com isso, as redes televisivas dos Estados Unidos começaram a ficar espiadas para caso isso viesse a acontecer de novo. O plano deles era identificar que isso ia acontecer e cortar o canal do ar antes que a transmissão começasse. Em um belo dia, os operadores de sinal de TV notaram uma anomalia na frequência. Com isso, eles tentaram derrubar os canais, já prevendo que seria essa coisa de novo. Só que o canal não saía do ar por motivo nenhum. Para controlar essa situação e ninguém acabar vendo essa criatura de novo, eles resolveram cortar a energia do nordeste dos Estados Unidos inteiro. Essa era a única chance de parar aquela anomalia de entrar ao vivo de novo. O prédio da emissora tinha geradores, com isso eles conseguiram ver e gravar a transmissão. Como é de se esperar, prédios corporativos e empresas possuíam geradores e outros meios de energia. O governo dos Estados Unidos foi de local em local por todo o nordeste dos Estados Unidos coletando as TVs, disquetes e qualquer Caraca, coisa que possa ter velho, gravado olha a isso. aparição da criatura. Tudo para poder destruir todos os vestígios que essa coisa um dia existiu. E isso é uma coisa interessante de se citar. Para os cidadãos americanos, essa criatura nunca existiu, e quem porventura se lembra dela, trata isso meio que como uma lenda urbana, bem parecido com o Goku e o 11 de setembro aqui no Brasil. As pessoas não se lembram de terem visto Pior que é essa criatura, verdade. porque sempre que tu vê ela, o governo te instrui a ligar pra ele, e a partir dessa ligação, eles fazem aquela amnésia controlada pra fazer com que tu esqueça dessa transmissão. As pessoas nos Estados Unidos não sabem dessa coisa, e o governo não vai medir esforços pra que tudo continue assim. Sobre o apagão, o governo teve que se explicar. Toda a energia e os meios de comunicação, incluindo as redes telefônicas, ficaram fora do ar por dias. Como explicação, a imprensa dos Estados Unidos noticiou que a falta de energia foi erros humanos e a queda de algumas árvores em redes elétricas. Só que de nada adiantou essa desculpa. 12 dias depois que essa transmissão foi bloqueada, o maior número de casos de pseudocoma dos Estados Unidos aconteceu. Pseudocoma, ou então síndrome do encerramento, não é nada mais do que uma lesão gravíssima no cérebro. Nessa condição, a pessoa afetada não consegue mover nenhum dos seus membros e pior que é nem verdade, falar. falou isso na A pessoa música. consegue no máximo piscar e Falou mover na os olhos música. verticalmente. Mas mesmo estando dessa forma, a pessoa continua consciente ali dentro. E sim, essa condição é real e um tanto quanto rara. Mesmo com o governo cortando a energia do estado para evitar a transmissão, pelo menos o comecinho dela foi transmitido. E isso foi o suficiente para colocar 509 pessoas nessa condição de pseudocoma. E quem não entrou em pseudocoma tá em choque com o que viu. Com isso, a equipe
equipe médica e investigadora dos Estados Unidos se dividiu. Uma parte foi cuidar das pessoas que estão em pseudocoma e a outra foi cuidar e aplicar amnésia nos que se lembram do que viram. Quase todas as pessoas que entraram em pseudocoma foram entrevistadas, mas como que se entrevista alguém que não fala nem se mexe? Pois então, lembram que as pessoas conseguem mexer os olhos verticalmente? A equipe de investigação precisou ensinar código Morse para essas pessoas. Caraca. Dessa forma, as pessoas iriam conseguir se comunicar através do movimento ocular. Muitas dessas entrevistas não levaram a equipe de investigação para lugar nenhum. Isso porque os pacientes sequer conseguiam explicar o que eles viram, mas outras entrevistas foram tão reveladoras que precisaram ser arquivadas. E nem a gente vai ter acesso a elas. Porém, quase no fim das investigações, a Efrata foi notificada de um caso um tanto quanto à parte de todos os outros. Um senhor chamado Job Zamperini, que eu já adianto que esse é um nome falso, ele não queria que o seu nome real fosse divulgado. Esse senhor era um veterano de guerra e sabia muito bem código Morse. E o fato dele saber muito bem código Morse foi um ponto muito otimista para essa investigação. Imagina tu aí ter que aprender código Morse às pressas e precisar falar através do movimento dos teus olhos. É uma tarefa bastante difícil. A dificuldade de entender as vítimas dificultou muito a investigação, mas esse senhor aqui, ele pode ser a chave desse mistério. O que aconteceu foi que depois que ele ficou em pseudocoma, a sua família foi visitar ele. Aquela típica reunião de família. No caso, a reunião de família foi feita para prestar solidariedade a um ente querido que estava extremamente debilitado. Job Zamperini era esse ente querido. Nessa ocasião, o neto desse senhor tirou algumas fotos da família reunida. E bom, criança com câmera tira foto de tudo. E uma das fotos que esse menino tirou era da sua casinha de brinquedo na rua. Essa era a foto. Se por um acaso tu tá se perguntando por que ele tá ali, é simples. É só a gente voltar na primeira transmissão dele. A gente pega o áudio e aplica um reverse nele. Ouçam com atenção esse áudio. Cause a manifestação do meu ser no futuro. Você estará dormindo e morto. Eu estarei lá, olhando você. Quando você acordar, não será capaz de viver nenhuma parte de você. Quando o seu médico finalmente encontrar em você, eles não me verão, mas você verá. E eu vejo você também. Pra sempre, eu verei você. Zamperini disse Na que música havia também algo falou profano isso. na espreita da sua casa. Essa coisa falava com ele de alguma forma, mas ela falou pra ele que se ele descrevesse o que ela dizia pra qualquer pessoa, essa coisa machucaria ele e os outros à sua volta. A entrevista de Zamperini. Durante a entrevista, o investigador Gomes vai perguntar pra ele se algo mudou desde que ele ficou naquela condição. O Zamperini vai dizer que em todo canto ele vê um rosto vermelho e desfigurado. O Gomes pergunta se ele já havia visto aquele rosto em algum outro lugar antes na sua vida. E o Zamperini diz que nunca viu antes daquela transmissão. O Zamperini também cita que, junto daquele rosto, ele também começou a ouvir alguma espécie de trombeta toda vez que ele vai dormir à noite. Ele cita que aquela criatura As trombetas tá perto do deles. céu. O rosto tá ali com eles. O rosto tá na janela. Ali. Escute com atenção. Você consegue ouvir? Você irá ouvir a risada de vários enquanto os céus se abrem. Você irá ouvir as trombetas tocando o seu alegre som. O sangue forte da vida irá cair sobre nós. Ficaremos juntos. Ficaremos cara a cara. Foi o que eu entendi. Juntos. Unidos pela mais pura conexão. Fique calmo. Caralho, que bizarro isso aí. Das teorias. Zamperini foi o único entrevistado que falou coisas conexas. Isso porque ele sabia falar código Morse. Ele nos explicou que desde que ele viu a transmissão, ele começou a ver aquela criatura em todo canto. E isso bate com o que a criatura disse na sua primeira transmissão. Abre aspas. Você estará dormindo e morto. Eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de viver nenhuma parte de você. Por mais sensível que seja eu falar isso, o Zamperini e todos os afetados estão sempre dormindo ou parados. Eles não vivem em nenhuma parte de seus corpos. É como se eles estivessem mortos, como a criatura citou. E de fato, ela estava lá, cuidando dele. É dito que a família do Zamperini sentiu uma áurea pesada na casa dele. A foto em que essa coisa aparece e a própria aparição dela no quarto do Zamperini entregam que sim, a casa dele estava amaldiçoada. Todos que estão na mesma condição do Zamperini estão sendo atormentados por ele. Mas afinal, o que é ele? Antes de entrar nesse tópico, eu quero deixar bem claro que, pelo amor de Deus, isso aqui é uma história feita para ser
ser herege. Eu não tô invalidando e nem reescrevendo Gênesis contando ela pra vocês. Isso aqui é só uma história, ok? Dito isso, tudo dá a entender que essa criatura era pra ser Jesus. O último diálogo dela, pelo menos, dá a entender que sim. As trombetas tocando, o céu se abrindo, e somente quem ficou nessa condição ouve as tais trombetas. E isso remete diretamente pro livro de Apocalipse. Quando as 7 trombetas tocarem, os mais fiéis serão arrebatados para o reino dos céus. E isso determina os fins dos tempos. Existem locais que dizem que quando os fiéis forem arrebatados e salvos, a terra vai se tornar um local abandonado por Deus, com as pessoas que não aceitaram Jesus reinando em sofrimento. E tá, se as pessoas que ouviram essa criatura estão ouvindo as trombetas, isso quer dizer que o Apocalipse chegou? Mas cadê Jesus? Pois então, meus amigos, segundo a cultura pop, isso é Jesus. Mas segundo a própria Bíblia, a gente não tem nenhuma referência exata para a face de Jesus. E se os anjos são assim, eu não duvido de nada que possa vir depois. Caralho! Vai me dizer que tu não notou a coroa de espinhos aqui. Lembrando que isso aqui é totalmente ficcional. Abaixem esses paus e pedras, meus amigos. Eu sei que é bem óbvio. Pior que tem muita gente que é assim, velho. Mas se colocar religião, os crentes ficam putos, velho. Eu já mexi com algo santificado e tô sendo odiado até hoje. É claro que eu tô me referindo à vez que eu falei de Ben 10. Sinceramente, eu acredito que isso aqui seja um farsante. Diversas vezes ele precisa deixar extremamente claro que só existe ele e a pessoa que o viu no mundo. Na parte em que ele aparece no quarto dele, a frase do quadro muda para I can see you. Eu consigo te ver. Durante a conversa por código Morse, um código passa muito rápido na tela que diz ninguém além de eu e você. Isso aqui me parece algum tipo de lavagem cerebral. Não é à toa que somente depois de ver isso na TV que as pessoas entram em pseudocoma. Se tu não olha pra ele, tu não é afetado. Fora que o governo dos Estados Unidos aprendeu a identificar a invasão dele e conseguem travar o sinal antes dele aparecer. E isso é comprovado no final desse vídeo. Mas independente desses esforços, a gente pode ver claramente que a criatura conseguiu. As trombetas tocaram e os céus se abriram em sangue. Agora, o que exatamente vem depois disso, a gente só vai descobrir depois que o criador lançar uma parte 2 dessa história. Povinho, me contem as teorias de vocês aqui nos comentários. Se tu é apegado à religião, não se sinta ofendido com essa história. Isso aqui é uma peça midiática. Tem muita gente que se sente ofendida assim. Comentem ideias de vídeos aqui embaixo que o IP tá precisando. Eu agradeço muito a ajuda. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é IP e tchau. Mano, sensacional, velho. Mano, que bizarro, velho. Mano, isso foi muito assustador, velho. Mano, chegou até a arrepiar, velho. Mano, muito foda, velho. Muito foda mesmo. Mas esse é o vídeo. Se você gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Eu fui. Tchau.